把在 a do and I edu e dai edu so dai edu dai 教育何在 edu e dai edu e dai Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E hoje, na nossa temporada Bate-Papo com Innovators, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Marcelo. O Marcelo vem falar pra gente sobre o caso Google for Education, como implantar. E daí, o que a gente faz? O Marcelo, vou falar um pouquinho antes da gente começar, porque o Marcelo é uma pessoa super especial. Foi um dos meus primeiros contatos com o Google Innovator lá no Google, porque ele fazia parte lá do meu time, lá do meu grupo, ele que coordenava o meu grupo. E era muito bacana que, assim, logo quando eu inventei lá no projeto, quero levar o piquenique no parque, quero fazer o chimarrão no parque lá em Porto Alegre, o Marcelo foi uma das pessoas que super apoiou e que quando o Rodrigo Vale dizia assim, mas piquenique? Quem é que vai fazer piquenique? O Marcelo foi uma das pessoas que logo de início disse, vamos fazer porque faz sentido a gente levar tecnologia para além dos muros da escola. Então, Marcelo, é um prazer te ter aqui, fica super à vontade para compartilhar aí todas as experiências ao longo de toda essa tua trajetória aí de Google for Education. Nós estamos super felizes em te ter aqui. Muito obrigado pelo convite, um prazer imenso e um grande orgulho aí do trabalho que vocês vêm fazendo aí em nome dos Innovators, levando essa informação, essa possibilidade de replicar para qualquer área do Brasil a educação tecnológica. Parabéns. Bom, Marcelo, conta para nós um pouquinho mais, né? Dá para dizer que o Marcelo vem antes dos Innovators, né? Que na época a gente nem era Innovator, a gente era GTA, a gente estava lembrando disso agora. O Marcelo foi quem fez a nossa seleção praticamente, né? Conta pra nós um pouquinho, Marcelo, como é que foi aí começar o Google for Education? Acho que isso foi o quê? 2013, Marcelo? Final de 2013. Numa terra de ninguém, praticamente. Uma terra de ninguém, né? É aquela velha coisa que quando eu cheguei aqui era tudo mato, era mais ou menos isso, né, Marcelo? Bem matagal. Time do Marcelo e Augusto Portugal, tá? O grande pai dos Innovators aí. Ó, vou dar um passinho pra trás e falar como tudo começou mesmo, né? Assim, eu sou biólogo, professor de ciência e biologia, né? Por acidente comecei a participar de robótica, ganhamos prêmios, inclusive fora do Brasil, e aí me rotularam. Marcelo não é mais professor de ciência, Marcelo é um cara de tecnologia. E aí, numa das escolas que eu estava trabalhando, eu cheguei pro mantenedor e falei, você está jogando dinheiro fora. Você está contratando um monte de recursos que ninguém usa. Tem uma lousa eletrônica ali que é uma tela de projeção. E ele me chamou para ser coordenador de tecnologia da escola e a gente começou a focar em pessoas, não na tecnologia. E deu muito certo. E nesse processo a gente até, com a ajuda do Augusto Portugal, implantou o Google for Education. E nesse momento aí, final de 2013, o Google estava construindo a área educacional no Brasil e chamou a gente para ser parceiro, para constituir uma empresa para ajudar a levar isso pelo Brasil, porque o Google fornece tecnologia. Agora, o que você faz com a tecnologia? A gente tinha know-how de escola, então fez um casamento aí. Augusto também, um dos fundadores, Eduardo, um dos fundadores da For Education EdTech, que foi a primeira Google do Partner, que realmente era um tempo de matagal total aí no ambiente tecnológico aí. Eu brinco que a gente estava na fase de convencimento, tinha que convencer as pessoas que tecnologia era importante. Agora a gente está na fase do como fazer isso, né? Não, e hoje, assim, a gente ainda tem esse problema um pouco da questão da internet, né? Eu imagino que naquela época era muito mais complicado convencer isso, porque não era tão acessível assim, né? A gente era uma fase, assim, que as pessoas achavam que livro digital, que você colocava o PDF no tablet e o tablet era a grande moda, né? Ia resolver o problema da educação. E a gente discutia no contrário, falava não, tecnologia tem um monte disponível, o foco são as pessoas. E aí nesse momento, né, a gente tinha feito uma missão aí, Mobile Learning lá, para visitar algumas escolas que deram certo nos Estados Unidos, e a gente via que as escolas seguiam um padrão de implantação de tecnologia, que é o tal do modelo Summer, e a gente começou a brasileirar o modelo Summer. Não sei se vocês conhecem, já aplicaram. Conta para nós aí. A gente já conhece, sim, até porque o Google nos fez essa formação aí na nossa academia, mas acho que é super bacana compartilhar com os nossos ouvintes sobre esse método. Então, eu acho que é um método fantástico porque ele foca em pessoas, em primeiro lugar. O Dr. Rubem Pontedura lá,
o idealizador do modelo Summer de S de substituição, A de aumento, M de modificação e R de redefinição, né? O Summer são as siglas. Ele, se vocês procurarem alguns videozinhos dele na internet, ele coloca que cada professor tem uma maturidade diferente no uso da tecnologia. E a gente tem que respeitar essa maturidade diferente da tecnologia. Não dá para você pegar um professor que tem uma grande dificuldade e já falar, não, vamos usar a tecnologia para trabalhar em colaboração, publicando e aprendizagem aos pares, etc e tal, né? Não, você tem que começar por uma zona mais próxima do conforto. Substitui o analógico pelo digital, o quadro pelo slide, o editor de texto pelo caderno e etc. Aí depois você dá um outro passo. Agrega um aumento ali, colocando um movimento, uma interatividade, até você chegar a um ponto onde a tecnologia ela é essencial, você não consegue tirar, ela muda o seu processo pedagógico e você não usa mais a tecnologia só para o aluno consumir, e sim para ele interagir, produzir, colaborar. Você sai do modelo mais raso e vai para um modelo onde é aquilo que a gente fala há mais de 30 anos de educação, colocar o aluno no centro. E isso vocês adotam como uma filosofia para as adoções e implementações Google for Education feitas pela FOR? Isso já nasceu na raiz da FOR. A gente entende que uma palestra, uma oficina, ela inspira, mas não transforma. A transformação, ela é processual. E a nossa base teórica para essa transformação é o modelo Summer, de entender que cada professor está e pode estar num nível diferente. Não precisa andar todo mundo junto. A gente sempre falou em educação de ter alunos heterogêneos e quer homogeneizar professores. Não existe isso. O professor, ele não é menos do que o outro porque não sabe tecnologia. O professor, ele é construído pelas experiências, pelos livros, pelas viagens. A tecnologia é mais um item que a gente coloca, sem problema nenhum. Eu acho que isso está muito relacionado ao que tu comentaste antes ali, quando nós, professores, entramos numa sala de aula, a gente tem que identificar que os alunos eles não estão todos no mesmo nível. Então, tu tem que ir aplicando o teu ensino e modelando conforme os teus alunos. E quando o professor entra para se capacitar numa tecnologia, ele passa a ser um aluno. Então, não tem como a gente chegar e dizer assim para o professor, olha, todo mundo agora vai utilizar o Google Formulário porque é fantástico. Mas se ele não tá naquele momento ainda, se talvez ele tenha, né, Dai, de vez em quando a gente tá com o pessoal aí, às vezes o professor tem dificuldade de usar o mouse, né? Como é que eu vou fazer ele usar o Google Formulário se ele não sabe usar o mouse, né? Então, cada um tem o seu tempo. Eu acho que isso é muito, muito importante dentro do processo de implantação de tecnologias em instituições de ensino, é isso. É focar na pessoa, é focar no professor, porque a tecnologia vai ser o fim. A gente segue até uma frase da Unesco, de um documento de 2013, que são as diretrizes para a educação móvel, uma coisa assim, o nome. Tem um determinado trecho lá que fala que vale mais um professor bem preparado com pouca tecnologia do que muita tecnologia e ninguém usar. Foi o caso quando eu comecei lá numa escola, tinha lá lousa eletrônica, tinha software 3D, tinha um monte de recursos. E aí eu fiz um levantamento, quase ninguém usava. Tinha um software que a escola tinha uma licença mensal, um professor lá, um único professor usava 3 vezes no ano inteiro. Então assim, aí que veio a luz de que, peraí, o problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas. Tecnologia é meio e não fim. Então vamos focar nas pessoas. Para focar em pessoas, a gente tem o Summer, que vocês falaram, tem o TPEC, são modelos de integração tecnológica. Quando a gente fala de modelo, não é transformar a educação no McDonald's, que todo mundo come o mesmo lanche com o mesmo gosto, não é um modelo que você empacota, né? Mas seria uma linha que mostra de onde você está partindo e onde que você pode chegar, né? É um direcionamento. E nesse momento em que a gente está vivendo assim de urgência, né, Marcelo? Porque hoje as tecnologias aí, elas tomaram uma outra proporção. Hoje é urgente que todo mundo utilize, porque nós estamos nesse momento aí de trabalho remoto, né, fazendo formações assim em grande escala, muitas vezes, né? Como que a gente faz para atender de forma personalizada nessa escala? Eu acho que tudo tem que passar pela intenção. A gente pode simplesmente agir pela demanda. Cancelar as aulas, tem que ir para o remoto. Aí eu vou para o emergencial, né? Eu não posso ficar só apagando incêndio. Eu tenho que trabalhar de uma forma mais estratégica. Tá,
eu fui para o remoto. Agora eu tenho que melhorar essas aulas no remoto. Eu não posso ser um busto falante na frente de uma videoconferência. Eu tenho que ter uma intenção de uma experiência de aprendizado, tá? Qual que é a experiência que eu posso dar para o aluno aprender? Eu posso gamificar, eu posso fazer um trabalho de aprendizado aos pares, né, que os alunos conseguem colaborar virtualmente. Eu posso colocar desafios para o aluno construir. Aquele momento que eu estou com o aluno é aquele momento que realmente precisa de professor. Não é aquele momento que eu vou dar um conteúdo que ele poderia consumir sem o professor. Eu vou usar para discutir, para comparar ideias. Tá? Se eu construir essa intencionalidade, eu estou construindo um legado. Eu vou sair desse isolamento social com uma educação diferente, focada no aprendizado, do que eu entrei. Se eu for só por demanda, eu vou continuar focando no ensino, eu demonstro e o aluno consome. Então a gente está com a grande oportunidade na mão, porque escolas e professores e pais estão abertos para o novo. Então, muitas vezes a escola não mudou porque ela tinha medo de desagradar o pai se fosse uma escola particular, medo de não atingir os objetivos do vestibular, medo de ousar e errar, saiu da zona de conforto ali do professor. Então, assim, a gente está com tudo na mão para sair com um legado. Então, a gente tem que ter a intenção de construir esse legado. Uma intenção bem pedagógica mesmo, né? Bem de oportunizar o aprendizado, isso que tu disseste, da experiência de aprendizado. É um momento de experimentar. Então, quem tinha esse medo de fazer porque ia causar uma ruptura na escola e esses fatores ali na volta, pai, família, vestibular, tal, né? De repente poderia estranhar. Agora é o momento, então, de experimentar e fazer essas inovações, principalmente de ordem pedagógica. E cumprir a norma, porque não é nada tão fora da caixinha do que não esteja na base nacional comum curricular. Então, na realidade, a escola fala, não, eu estou transformando, tá ótimo, parabéns, mas você já está escrito isso há bastante tempo e você deveria ter feito. Só que agora você não pode perder essa oportunidade gigante que você está na mão de ter a intenção em realmente transformar. E há 30 anos na educação a gente quer colocar o aluno no centro do aprendizado, tecnologia como meio, não como fim, né? A gente tem que parar de planejar só o ensino e planejar a experiência de aprendizado, que é bem diferente, né? E Marcelo, tu estava comentando conosco ali antes da gravação que muitas escolas que se prepararam um pouco antes, né, da pandemia, que não estão nesse emergencial, estão ganhando alunos agora, né? Tu tinha comentado conosco que tem casos de escolas que vocês atendem que, na verdade, elas estão recebendo alunos porque já tem um modelo em que os pais identificam que é um modelo interessante de o aluno entrar nesse momento, né? Comenta um pouquinho isso conosco. A gente atende cerca de 150 escolas diretamente. A gente atende indiretamente alguns municípios que a gente atende via mais live, não vai em conversa com cada escola, com cada diretor, mas diretamente a gente atende cerca de 150 escolas. As escolas que tinham isso mais estruturado e entrou já com síncrono e assíncrono, mostrando para o aluno e para o pai que o aprendizado está ocorrendo, elas tiveram um sucesso maior. A gente pegou muitas escolas no meio do caminho com todas as situações possíveis e aí dá um panorama para a gente falar isso funciona e não funciona, ou foi por causa disso que essa escola teve sucesso. Uma em especial, que é o Colégio Claritas, que queria dar o parabéns aí para a diretora, a Carla, né? Ela ganhou 45 alunos durante o isolamento social e 45 alunos de segmentos que as pessoas estão perdendo, que é infantil e Fundi 1. Então, os pais do ensino infantil ali, do Fundi 1, da alfabetização, estão percebendo que a criança está aprendendo durante aquele processo. Estão entendendo que o professor não é o pai que está ali, que o pai está com aquela sensação de que eu estou pagando a escola e eu sou professor. Não, tem um ser ali preparado, que estudou muita psicologia, desenvolvimento infantil, metodologias de ensino, que preparou algo e você pode mediar. E essa escola, como conseguiu mostrar isso e garantir o aprendizado das crianças, ela ganhou em segmentos que todo mundo está perdendo. Então, assim, e quem media tudo isso? A tecnologia. A tecnologia é meio.
E qual foi a estratégia da escola? A escola já vinha trabalhando a formação de professores. A tecnologia ela não faz milagre. São as pessoas que vão transformar a educação e a tecnologia é meio. Né? Então, enquanto todo mundo está usando o Jamboard, por exemplo, como uma lousa digital, as professoras lá estão gamificando com os alunos, estão engajando os alunos através de gamificação. Então, a mesma ferramenta, ela pode ser usada em estágios diferentes do Summer. Eu posso usar um Google Formulário para substituir uma prova teste que seria em papel, ou eu posso usar um Google Formulário para fazer um escape room, por exemplo, e desafiar meu aluno, ou fazer uma trilha de aprendizado onde o aluno respondeu uma coisa errada, ele muda de sessão, onde ele vai aprender na próxima sessão e voltar naquela questão, e eu brinco lá entre as sessões, e aí eu chego num outro modelo onde eu foco realmente no aprendizado. É bem como tu comentaste mesmo, a tecnologia ela é o fim, mas o papel do professor como conhecedor da sua sala de aula, do seu grupo de alunos é fundamental, né? Ele só vai se empoderar daquela tecnologia para facilitar um processo que ele já executava de alguma forma em sala de aula. E às vezes melhorar esse processo, né? Deixar ele mais atrativo para o aluno, enfim. Né? Então, realmente a tecnologia é esse fim. E dentro dessa linha, Marcelo, a formação dos professores, como é que vocês trabalham normalmente? Como é que tu indicaria, assim, para quem está começando agora, para quem vai estar começando a implantar agora, está pensando em como implantar? Como é que vocês trabalham com essa formação do professor, para que o professor seja o foco e não a tecnologia seja o foco? Primeiro, volto àquela frase de que uma oficina, um cursinho, uma palestra, ela inspira. Ela não transforma. Você tem que ter um processo, como você falou, uma linha. Se eu vou seguir o modelo Summer, eu tenho que ter a intenção lá de que eu vou colocar os professores que não estão ainda na substituição. Eu tenho que respeitar, não vou começar já aplicando, pedindo para o professor, criando uma coisa extremamente high-tech, se ele não tem dificuldade de segurar o mouse. Eu começo lá na substituição, mostro algumas alternativas básicas, e, como eu falei, aquela mesma ferramenta, ela pode ter aplicações em níveis diferentes. Eu posso usar um Google Documentos apenas para editar um texto, ou eu posso fazer uma avaliação processual, onde eu acompanho o histórico de revisão da produção do aluno, dou feedback para ele ali, né, e posso até publicar aquele material. Então eu posso ir muito além de um editor de texto simplesmente. A ideia é que a gente forme o professor em uma espiral, onde a gente vai aprofundando. É normal ele começar usando a ferramenta para o aluno consumir, e aí você vai caminhando para um momento onde o aluno vai ser mais produtor, mais protagonista. Ele produz e não só consome. E aí ele produz em colaboração, que é um outro nível, né? E aí chega um momento que ele pode produzir em colaboração, publicar e ter lá um aprendizado aos pares, né? Então, eu dentro de uma mesma ferramenta, eu tenho uma espiral de possibilidade, e aí eu tenho que entender que na formação do professor, eu tenho que resolver dores. Eu não tenho que ensinar a apertar botão. Se eu ensino a apertar botão, os botões mudam de lugar e não tem sentido nenhum. Agora, se eu chego assim para o professor, você está precisando lá de engajar os seus alunos? Tá, então vamos pegar aqui, vamos usar esse recurso aqui para gamificar. Aí eu preciso estruturar o que a gente trabalha durante o ano inteiro. Tá, então vamos trabalhar aqui a construção de um portfólio com os seus alunos, né? Que você vai ter um produto construído pelos seus alunos. Então, assim, entender que formação de professor é processo e não é para ensinar a apertar botão. É ensinar, trabalhar junto à aplicação desses recursos. E, Marcelo, tu tá falando bastante engajamento de alunos, né? Engajamento e tudo mais. E tu tens algum caso para nos contar sobre o engajamento das famílias nesse momento? O que tu tem visto, assim, de boas práticas que possam ser compartilhadas nesse sentido, assim, porque a família assumiu, né, um protagonismo bem interessante aí na educação dos seus filhos nesse último semestre.
Então, se tu tem alguma boa prática para nos sugerir aí sugerir para os nossos ouvintes. Quando a gente está falando em família, a gente vai abrir várias frentes diferentes. Uma é de aproveitar esse momento que a família está aberta para mudança, né, e trabalhar essa mudança na visão junto com as famílias vendo que está ocorrendo essa mudança na educação. Outra, você tem que mostrar para o pai claramente que se existe uma regra lá inversamente proporcional, quanto menor a criança, mais dependente ela é do pai. Então, os alunos de Fundamental 2 e médio estão lá no quarto tendo aula, as famílias não estão nem vendo, mas essas famílias que estão acompanhando mais próximo, tem que ficar claro o papel do professor. Quem se formou professor não é ele, ele está mediando ali. E aí você tem outra coisa que a gente tem que trabalhar com as famílias, com a sociedade em geral, é a questão da cidadania digital. Você está dando uma carga maior de tecnologia para as famílias e para as crianças, e aí entram questões atitudinais, morais, éticas, né, de entender que a minha liberdade de expressão pode virar calúnia e difamação, a ética ali no momento das discussões no ambiente virtual, o uso da imagem. Então, são uma série de fatores que, quando a gente fala assim, quando a gente chega numa escola e vê a plaquinha lá na recepção, missão, visão, valores, tá lá que a missão é formar um cidadão, e aí cada escola coloca que tipo de cidadão, né? Ético, socialmente responsável, ecologicamente, etc. Mas assim, se a escola se propõe a formar um cidadão, e a gente vive num mundo conectado, ela tem que incluir esse cidadão digital no currículo dela. E aí envolve a família também, porque não adianta a escola fazer um trabalho XYZ e a família não acompanhar esse aluno que está conectado com o equipamento e com a conexão que a família está provendo. Então é um trabalho em conjunto. A gente tem até sugerido de ter mobilizações como uma semana, um mês de cidadania digital. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo espera que o trânsito seja seguro e todo mundo tenha consciência no trânsito, mas não tem. Então a gente cria o Maio Amarelo, que é o mês do trânsito seguro. Todo mundo espera que as pessoas sejam éticas, sejam solidárias, mas as pessoas não estão sendo. Respeitem a opinião do outro, mas não estão sendo. Então a gente precisa de uma semana de cidadania digital. É uma camada ali. Tem que se trabalhar todo dia, todo momento? Sim, mas não está ocorrendo, então vamos criar um momento de reflexão e aí traz a família para participar desse momento. Cria um marco. Ótimo, muito legal. Inclusive, a gente tem alguns trabalhos nesse sentido. A gente tem temporadas sobre Seja Incrível na Internet, a gente tem temporadas sobre segurança e cultura digital. E no e-book que a gente lançou também com o Google, tem atividades relacionadas a isso. É exatamente isso. E eu acho que agora essa ficha, né? Olha essa minha expressão super nova. Eu acho que essa ficha caiu, porque a escola ela não pensava nessa organização de cultura e cidadania digital para a família, né? Era mais ali voltado com os alunos. E eu acho que agora, em função desse movimento, em que as famílias entraram de verdade para o movimento ali para a comunidade escolar, que caiu essa ficha de, poxa, precisamos envolver a família neste contexto. Precisa envolver a família, porque os pais estão depondo muito contra a escola dentro dos grupos. Se a família não chama para esse tipo de discussão, a gente vai falar da questão de cidadania ali para o aluno, e o aluno vendo o pai cometendo calúnia e difamação, compartilhando meme de professores, fake news. A transformação da sociedade, ela parte da escola, né? E a escola tem que puxar essa responsabilidade. Tem muita gente que vai me criticar, não é função da escola. Talvez não seja, mas alguém vai ter que assumir esse papel aí, e não adianta a gente só trabalhar ali com os alunos e os alunos vendo exemplos negativos. Não adianta eu falar para minha filha da questão de segurança, cidadania, ética, e ela de repente me vendo fazer coisas que eu não deveria ali no ambiente virtual. Não adianta eu falar para minha filha da questão de saúde relacionada aos devices e de repente não largar o smartphone diante da mesa. E às vezes o pai não enxerga, e a escola precisa falar, preciso que você colabore comigo. Dá exemplo pro seu filho aí, ensina com exemplo. Não, é que o papai tem que resolver uma coisa importante aqui da empresa, né?
O jogo da criança é tão importante quanto o material da sua empresa. Então, do mesmo jeito que ela vai ter que largar o joguinho para comer ou para ter aula, né? Porque senão ela vai ficar no Meet aqui tendo aula e no celular no jogo, né? A gente tem que mostrar essa equivalência de importância para as crianças com o exemplo. Perfeito, Marcelo. Ai, adorei nosso bate-papo. Adorei esse nosso papo. Muito obrigado, Marcelo, pela tua presença e pela tua disponibilidade. Já fica o convite aqui, sempre que tiver novidade, venha contar pra gente aí o que a FOR tá aprontando aí pelo Brasil afora. Já fica o convite, tá? Quem quiser falar com vocês, Marcelo, qual é o contato? Onde é que eles acham vocês? O melhor caminho, até conhece um pouco do nosso trabalho, é o site For Education, Fore, né? Com RE no meio, For Education EdTech, de educação tecnológica.com.br, foreeducationedtech.com.br. Perfeito, a gente compartilha o link aqui no episódio também. E daí, quem quiser falar conosco, escreve para falecom@eduidai.com.br ou nos marque lá nas nossas redes sociais também, que assim que possível a gente responde e a gente adora ver as novidades aí que a galera tá criando. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Deixa os minutos finais aqui para te despedir dos nossos ouvintes. Eu fico muito feliz com qualquer pecinha que a gente coloca nesse quebra-cabeça complexo que é a educação. Eu acho que todo brasileiro fala que educação, saúde e segurança são prioridades e a gente precisa praticar mais isso. O movimento que vocês fazem de você criar um podcast para tentar falar com educadores e inspirar educadores, isso é fantástico. Isso cria uma escala gigantesca e cada educador ali tem 30 a 200 alunos sendo tutorado por eles. Então, assim, vocês não têm ideia do impacto que vocês estão causando na educação. Parabéns. Inspirem outros professores a fazerem a mesma coisa. Muito obrigado. Ai, muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Um abração, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.